Brás, da fé ao café, do desenvolvimento à degradação. Um dos bairros mais tradicionais de São Paulo se desenvolveu depois da chegada dos imigrantes a São Paulo. A facilidade de transportes foi determinante, mas a saída das indústrias deixou rastros de abandono. Andar pelas ruas do Brás, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, dá um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por pensar que as edificações mais importantes da industrialização paulista e as atividades econômicas que ajudaram a alavancar o crescimento da cidade, e que no encontro de várias culturas e povos tiveram o Brás como um dos principais palcos. Hoje, boa parte do Brás está degradada. Fés de mendigos nas ruas, o comércio informal, atividades legais, tráfico de drogas, roubos, furtos, prédios descaracterizados e caindo aos pedaços, prostituição, má condições de vida. É só por passar pelas ruas próximas ao Largo da Concórdia para ser chocado. Muito do que é ilegal está no Brás hoje, desde os camelôs que trabalham sem nenhum tipo de permissão, passando pelo ônibus clandestino que partem para o Nordeste, pela venda e consumo de entorpecentes na luz do dia, até as oficinas em plena era digital da modernização fabril escravizam imigrantes latinos. São Paulo deve muito ao Brás e essa dívida não está sendo paga. Não é necessário ser especialista em segurança, transportes, mercado informal ou urbanismo para perceber que a região precisa ser ressuscitada. A história do Brás é rica e envolve a fé, o trabalho, as culturas e os transportes. Foi inicialmente pelos trilhos e depois pelas várias linhas de ônibus que o bairro começou a engatar de vez, em um ritmo de urbanização e crescimento. No ano de 1867, quando foi inaugurada a Inglesa, a linha da São Paulo Railway, que liga Santos a Jundiaí, também começava a funcionar a Estação do Brás, com Z na época, pertencente à ligação. Foi criada para escoar a produção do café, mas acabou servindo muito mais à urbanização da indústria, que aos poucos dava sinais na cidade de São Paulo, que ainda não mostrava a aspiração para ser metrô. No caso específico da Estação do Brás, além do movimento natural de atração dos empreendimentos, os primeiros adensamentos urbanos, característicos a quase todas as estações de trens, havia outro fato, o encontro de cultura. Muitos imigrantes vieram ao Brasil nessa época para trabalharem nas lavouras do café. Quando desembarcaram dos navios, após meses de viagem, no Porto de Santos seguiam para a capital, onde eram recrutados para as lavouras no interior. O ponto de parada desses imigrantes, principalmente italianos, era o Brás, onde havia a hospedaria dos imigrantes. A Hospedaria dos Imigrantes do Brás foi fundada em 1887 pela Sociedade Promotora de Imigração, pertencente às associações de cafeicultores paulistas, que precisavam de mão de obra para as lavouras. Muito mais que encontro de duas mais importantes ferrovias do Brasil, o Brás marcou o encontro de diversas culturas ao longo da história, e onde há povo, há necessidade de transporte. A região correspondente ao bairro era ocupada por uma chácara de um benemérito da época, chamada José Brás. No século XIX, uma capela em homenagem ao Senhor de Bom Jesus de Matozinho. A capela começou a atrair moradias para perto, assim como mais população. A chácara do Brás era bem localizada, mesmo antes da existência da ferrovia. O caminho em volta da chácara de José Brás era utilizado por tropeiros e vendedores andantes. Assim, já representava um desenvolvimento econômico para a região. Mas a formação com característica urbana, contando inclusive com as primeiras fábricas da região, se deu com a instalação das ferrovias e a consequente chegada dos imigrantes para a hospedaria, em especial dos italianos. Foi por causa do Brás que foi fabricada a primeira encarroçadora de ônibus no Brasil, com as laterais abertas e bancos transversais, com capacidade para transportar 45 passageiros sentados. O ônibus servia para transportar passageiros até a hospedaria dos imigrantes. As fábricas dos italianos, as estações de trem que serviam a capital e a região do ABC, e a mentalidade urbana traziam mais pessoas para São Paulo. Os terrenos perto das estações já não davam conta de tanta gente e negócio.
O grande número de pessoas dos outros estados que vinham para São Paulo tinham como alternativa morar em lugares mais distantes e baratos. Mesmo assim, havia ainda espaço no coração do Brás e nas imediações. A seca também incentivou a vinda de mais nordestinos para a região. Nessa época, de 1952, por dia chegavam mais de 1.100 nordestinos pela estação Roosevelt, na central do Brasil. O bairro era local de moradias e negócios e reunia boa parte das oportunidades de emprego na cidade. O bairro deixava de ser tipicamente italiano e começou a ser marcado pela cultura nordestina, que hoje predomina o Brás. Foram criadas inúmeras empresas de transporte coletivo. Muitos desses veículos cruzaram a famosa Porteira do Brás. A Porteira do Brás foi construída em 1865, ainda quando a São Paulo Railway instalava sua linha. O metrô chegava ao Brás em 1978. Sua construção representou oportunidade de emprego e renda, e mais moradores do Nordeste se viram atraídos pelo local. Muitos deles residem por lá até hoje. Atualmente, é forte a presença de imigrantes coreanos e bolivianos que trabalham com as confecções. Além da porteira, outro marco do Brás era o gasômetro, um enorme caldeirão que fornecia o gás para a iluminação das principais ruas e avenidas da região central de São Paulo, a partir de 1847. Antes, a iluminação pública era feita pela queima de óleo de peixe, apesar de não ter mais o mesmo charme de até os anos 1970, o Brás ainda é um dos mais importantes bairros de São Paulo.